Acho que começou a gravar, né, gente? Já. Então, é, João Pedro, é um prazer te receber aqui hoje. Nós temos, como eu já te adiantei, a gente tem realizado encontros, né, com profissionais, pesquisadores aí de diferentes áreas que trabalham, que estão pesquisando, né, o tema da IA. Então, a gente já recebeu um engenheiro, um filósofo, uma pesquisadora da área da comunicação, e agora um engenheiro que também estuda psicanálise, né? Nós estamos É, curiosas aí pouquinho. com essa interlocução. A gente acha importante, né, que a psicanálise se junte às outras disciplinas aí que estudam inteligência artificial, em função da sua complexidade, da velocidade, né, das suas transformações, das mudanças também abruptas, né, que ela impõe na nossa vida, e dos desafios também éticos que ela nos coloca, né? E esse é o tema dos nossos encontros, os impasses éticos aí envolvendo o uso da inteligência artificial. Então, eu vou fazer uma apresentação do João. O João Pedro Campos, ele é bacharel em Engenharia de Sistemas da UFMG, mestre em Inteligência Artificial do Instituto Politécnico de Paris, doutorando em Otimização e Aprendizado de Máquina, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da UFMG, tem experiência nas áreas de visão computacional, processamento de linguagem natural, e atualmente pesquisa aprendizado causal, metaheurísticas, modelos simbólicos e IA explicável, bem como as interseções entre psicanálise, matemática e IA. Membro do laboratório ORCS, pode falar assim, da Sim. engenharia, da Escola de Engenharia, UFMG, pesquisador do grupo de pesquisa Lab 21, né, Psicanálise no século XXI, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Bom, então, seja bem-vindo. João, a gente está funcionando assim, esses encontros, né, tem a duração de 2 horas, você tem 1 hora aproximadamente para fazer sua exposição, depois a gente abre espaço para o debate, pode ser assim? Pode sim, Nádia. Obrigado pelo Nada. convite da apresentação. É um prazer ter você aqui com a gente. O tema do encontro de hoje, gente, é a máquina falante e o ser falante. Impasses éticos no uso de robôs para atendimento clínico. Tema bem instigante, né? Eu vou começar, então, com a pergunta do seu título, né? Quais as aproximações, as diferenças que você faz aí entre a máquina falante e o ser falante? Sim. Nádia, você me daria permissão para compartilhar a tela? Eu Sim, claro. preparei uma apresentação mais para me guiar aqui. Deixa eu ver se funciona. Esse já consegue. Consigo. Só preciso entender como é que funciona aqui. Eu confesso que eu não sou muito familiar com o Zoom. Deixa eu ver. Uma limitação técnica aqui, gente. Tá, joia. Boa tarde aí, quem está chegando depois, né? Que não cumprimentei ainda. Fabiana, Vitor, Olá, boa tudo tarde. bom? Bernardo, Clara. Olá. Eu tô percebendo que eu não sei fazer isso, não. Peraí que eu vou. Você pode compartilhar da sua tela, né?
esqueceu alguma coisa para vocês aí? Não. Não. Cíntia, será que você consegue É, João, ajudar? se você preferir, manda pra gente, a gente compartilha aqui. É, quer mandar pro meu WhatsApp? Pode ser, vou fazer isso. Vou mandar para você, tá, Nath? Tá, joia. Dá uma pausa aqui na gravação. Para tudo a gente dar um jeito, né? Vou deixar ela aberta do meu lado aqui também que eu consigo acompanhar. Pode começar, Nath? Pode. Então, para a gente responder essa pergunta que você colocou, né, que vai guiar a gente, assim, essa diferença entre máquinas falantes, entre aspas, né, e nós, seres falantes, eu preparei uma rápida introdução ao funcionamento dos modelos de linguagem, que eu espero que não seja muito entediante, assim, espero que seja interessante. E o objetivo é dar essa intuição de como que essas máquinas funcionam a partir do conceito de redes neurais artificiais, para a gente entender como que elas processam dados, para daí a gente tentar entender como que ela processa a linguagem, né? A linguagem como um dado processado pelo computador. E aí a gente vai conversar então sobre como que isso pode ajudar a gente a entender assim, o que que é a nossa linguagem, né, em nós, né, e o que que diferencia a nossa linguagem dessa linguagem da máquina, quer dizer, o que que é esse ser não humano que conversa, entre aspas, com a gente na nossa linguagem, né, na nossa língua, vamos dizer assim. E a partir dessa diferença, a gente tentar entender, então, como que se dá essa relação, né, entre nós e a máquina, até para a gente falar um pouco dessa relação no contexto da terapia com IA, entre aspas, né, que é algo que já está acontecendo. Então, pode passar, por favor. Quem que está compartilhando? É a Cíntia? Cíntia. Sou eu. Obrigado, Cíntia. Podemos passar, a Nádia já me apresentou. Né, só para relembrar, eu sou doutorando em engenharia elétrica na UFMG. Então, assim, meu interesse pela psicanálise dele é razoavelmente recente. Então, vou pedir a ajuda de vocês quando a gente for entrar depois nesse assunto, então, da interface com a psicanálise. Então, igual eu disse, né, o objetivo dessa conversa é discutir um pouquinho do funcionamento das redes neurais artificiais, especialmente essas redes que formam o que a gente chama de LLMs, que são os Large Language Models, né, os grandes modelos de linguagem. O mais famoso dele provavelmente é o GPT, hoje em dia já tem alguns outros, para discutir como que esse funcionamento pode trazer insights sobre topologia do significante. Então a gente vai falar um pouco sobre como que isso conversa com a noção lacaniana do significante, da linguagem, etc., para trazer então as semelhanças e diferenças entre as máquinas falantes e os seres falantes, né? Podemos avançar. Então, começando sobre redes neurais artificiais, eu queria trazer um rápido histórico para vocês, que essa tecnologia, apesar dela ser muito famosa hoje em dia e estar com todo esse hype atrás da IA, etc., né? A noção de uma rede neural artificial, ela remonta à década de 50, 40, 50, tá? Pode passar, por favor, Cintia. E foi mais ou menos na década de 40 que alguns pesquisadores tiveram a ideia de tentar fazer um modelo matemático do que seria um neurônio biológico, né? Então, a inspiração da rede neural, ela é de fato uma inspiração biológica, uma rede neural biológica, embora eu acho que essa inspiração muitas vezes ela é exagerada, vamos dizer assim, e quando a gente pega para estudar, muita gente fala que a rede neural artificial ela está tentando
imitar o neurônio, imitar o cérebro. Eu acho que, assim, por mais que a inspiração original seja essa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa comparação. Eu acho que ela se limita basicamente à topologia do neurônio, como a gente está vendo aqui, né, em cima, o que seria um modelo de um neurônio biológico, com os sinais de entrada e um sinal de saída. E embaixo seria um neurônio artificial que está tentando imitar esse mesmo comportamento, né? De pegar sinais de entrada, fazer alguma coisa com eles e gerar uma saída. Então, assim, essa inspiração, ela existe, de fato, mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, um dos grandes trunfos da inteligência artificial é justamente o contrário disso. Quer dizer, é tentar encontrar formas não humanas de mapear sinais de entrada, sinais de saída, né? Ou seja, de mapear um espaço em outro, de representação, vamos dizer assim, de processar dados. A gente está buscando maneiras novas de fazer isso, né? Com esses modelos de IA. Pode passar, por favor, Cintia? Então, o que que um neurônio artificial é? Né? Ele é chamado de perceptron. Foi proposto pela primeira vez em 1943, só o modelo matemático, então praticamente só a equação. E aí, na década de 50, que esse modelo que era só matemático foi transformado pela primeira vez numa coisa computacional, ou seja, num programa de computador, né, que a gente consegue programar e ver funcionar. Nessa época, a gente já sabia que esses perceptrons, quer dizer, que esses neurônios artificiais tinham um poder muito grande de processamento de dados, só que a gente não conseguia explorar ainda porque os computadores eram ruins, né? O hardware era muito limitado ainda. Então a gente teve que esperar algumas décadas para ver acontecer aquilo que a gente já sabia na teoria nessa época. Quer dizer, nessa época já se sabia que se a gente juntasse vários perceptrons, por exemplo, a gente teria uma rede com capacidade de realizar tarefas complexas. Só que isso era teoria matemática, né? Não tinha computador com poder de cálculo, de processamento suficiente para isso. Hoje em dia a gente tem, por isso tem essa profusão de modelos que a gente está vendo, né? Então, um perceptron ele funciona como uma unidade neuronal artificial. E essa unidade neuronal ela faz o quê? Ela processa um conjunto de sinais de entrada para produzir uma saída. Essa saída ela é binária, eu chamo ela de Y ali embaixo, tá? Vocês me perdoem, gente, a notação matemática, assim, espero que não seja muito abstrato, mas a gente vai tentar fazer com que seja tranquilo. Então, as entradas eu estou chamando de X1, X2, Xn, é um conjunto de sinais que eu estou colocando na minha entrada. Esses sinais eles vão ser ponderados pelo neurônio artificial. Então, estou criando uma soma ponderada, né, que eu chamei de S ali. Então, W1 vezes X1 mais W2 vezes X2, etc. E essa soma, ela vai passar por uma função de ativação que é como se fosse o disparo do neurônio. Então, se essa soma estiver acima de um valor, o neurônio dispara. Se ela estiver abaixo de um determinado valor, o neurônio não dispara. Então, a ideia é simular um neurônio sendo ligado e desligado, vamos dizer assim, né? Para produzir, então, essa saída binária Y. Pode passar, por favor, Cintia. E aí tem um exemplo bastante simples aqui, que seria gerar uma saída binária para determinar se um determinado aluno passou ou reprovou numa disciplina, por exemplo. Então, eu tenho duas entradas, X1 e X2, que são as horas de estudo diário e o número de tarefas concluídas por semana, tá? E eu vou ponderar, então, essas entradas com W1 e W2, então estou dando um peso maior para as horas de estudo, 0,6, e um peso menor para o número de tarefas concluídas, 0,4. E o bias, ele é um valor, uma constante, só para a gente ajustar o limiar de decisão. Então, aquele Z ali embaixo do slide, né, W1 vezes X1 mais W2 vezes X2 mais B, ele vai calcular essa soma ponderada das minhas entradas vezes os meus pesos, mais o bias, e isso vai me gerar um valor. E aí, pode passar assim, dependendo desse valor, eu determino, por exemplo, né, fazendo essa conta, deu 6,2, eu aprendo um limiar para dizer se esse valor aprova ou reprova o aluno, por exemplo. Aqui eu coloquei Z maior que zero, né, por exemplo. Então, se Z for maior que zero, 6,2 é maior que zero, o aluno está aprovado, a saída é 1. Se fosse negativa, aí a saída seria
zero para dizer que o aluno está reprovado, né? Então, é um sistema de decisão binária, vamos dizer assim. Isso é o que faz um perceptron. Pode passar, assim. Então, uma decisão binária, ela é 0, 1, né? Vamos dizer assim, é como se eu estivesse particionando o espaço de decisão em dois subespaços. Ou seja, com um perceptron eu consigo classificar dados que sejam separáveis por uma linha, né? Por exemplo, nessa figura que eu coloquei, eu tenho dois tipos de dados, as bolinhas azuis e as cruzinhas vermelhas, e eu consigo separar um do outro usando uma linha, né? Ou seja, usando uma separação linear. Então, um perceptron resolve essa tarefa. Por exemplo, se eu te desse esse conjunto de dados e dissesse encontre a função de separação, né, entre bolinhas e xizinhos, um perceptron consegue aprender a fazer isso. Só que nem sempre, no slide seguinte, a gente consegue separar dados com uma linha. Então, pode passar assim. Nesse caso, por exemplo, né, que a gente tem, de novo, dois tipos de dados, eu só consigo separar a região das bolinhas e a região das cruzinhas usando duas funções lineares, né? Então, eu precisaria aqui de dois neurônios. Se eu tivesse um neurônio apenas, não tem como eu traçar uma linha que separe o plano em dois, de forma que as bolinhas e as cruzinhas estejam separadas, certo? E normalmente esse é o tipo de caso que a gente encontra na natureza. Eu vou falar mais para frente do exemplo clássico de aprendizado de máquina, que é de separar imagem de gato de imagem de cachorro, né? Então, se eu tenho um grande conjunto de fotos de gato, um grande conjunto de fotos de cachorro, e eu quero que o meu modelo aprenda a separar, o que que é aprender a separar? Eu chegar com uma nova foto, que ele não viu antes, e ele vai me dizer, isso é um gato ou isso é um cachorro, né? Então, essa função de classificação nada mais é do que uma separação nesse espaço. E na vida real, como nesse exemplo e em vários outros, dificilmente eu tenho dados que são separáveis por uma linha apenas. Normalmente eu preciso de uma função de separação muito complexa, muito não linear, né? Não linear nesse sentido, que não é linearmente separável. Então, como as funções de representação que são úteis para tarefas complexas são profundamente não lineares, e particularmente a da linguagem, como a gente vai ver, é profundamente não linear, um perceptron não é muito útil, mas combinando vários perceptrons eu consigo criar alguma coisa que funciona para isso, né? Pode passar, Cintia. Aqui, outro exemplo, né, mais complexo ainda, porque esse exemplo anterior, a gente viu que com duas linhas eu consegui separar, mas se vocês tentarem traçar duas linhas aqui para separar os dados azuis dos dados amarelos, não vai ser possível, né? Porque o que separa, que é a fronteira de separação, seria mais ou menos um círculo. E um círculo, bom, eu consigo aproximar um círculo usando várias linhas, né? Então, esse tipo de caso que a gente encontra na natureza, só é separável, ou seja, essa tarefa ela só é aprendida pela máquina usando não um e também não dois, nem três perceptrons, vai ser insuficiente, mas sim uma rede de perceptrons, né? Pode passar, Cintia. Então, uma rede de perceptrons é o que a gente chama de MLP, é um Multilayer Perceptron, que é um nome bonito para uma rede neural artificial. Tá? Então, ali, né, esse exemplo que eu dei agora de encontrar a superfície de separação entre os dados azuis e os dados laranjas, ele só é possível com essa fronteira mais ou menos circular. Essa mini rede neural aqui, com quatro neurônios ali na camada interna, né, ela consegue fazer isso. Ela consegue encontrar essa superfície de separação. Então, se eu forneço um novo dado para essa rede, ela vai me dizer esse dado pertence à classe azul ou esse dado pertence à classe laranja. Então, ela aprendeu com sucesso essa tarefa, certo? Pode passar, Cintia. Então, a intuição, né, desse multilayer perceptron, dessa rede neural artificial, é que se cada perceptron individualmente é capaz de produzir uma superfície linear de separação, então, com a quantidade certa de perceptrons e com eles bem treinados, né, a gente pode particionar o espaço do jeito que a gente quiser.
Então, dado o número suficiente de perceptrons, de neurônios artificiais, eu consigo aproximar o formato que eu quiser no espaço que eu quiser. E esse resultado, que já é conhecido desde que o perceptron foi inventado, ele é conhecido como teorema da aproximação universal. Ou seja, uma rede neural com o tamanho adequado é capaz de aproximar qualquer função matemática que eu quiser, inclusive a função da linguagem, uma vez que eu modele a linguagem como uma função matematicamente representável, né? Que é o que o pessoal fez para criar o ChatGPT, por exemplo. Podemos seguir, gente. Aqui só mais um exemplo ainda pior do que aquele da separação circular, né? Aqui é a separação, quer dizer, os dados eles formam meio que uma espiral, e essa rede, então, com 5 neurônios numa camada e 5 neurônios na outra, ela conseguiu separar esses dados. Depois, quem quiser, tiver curiosidade, quiser brincar com isso, esse site playground.tensorflow, ele te forma, ele te dá vários exemplos de dados para você classificar, e você vai brincando, você pode tirar, colocar neurônio, até você ver assim, qual que é o tamanho mínimo da rede neural que consegue fazer essa separação, né? Ele é bem divertido de brincar com ele. Podemos seguir. A grande questão desse teorema da aproximação universal é que, por mais que ele seja útil, no sentido que ele nos garante matematicamente, né, que para qualquer tarefa existe uma rede neural artificial capaz de resolvê-la, ele só garante a existência dessa rede. Ele não garante como encontrar a rede. Ele não me mostra como encontrar essa rede, basicamente, né? Ele só me diz que ela existe. Mas a gente sabe o procedimento geral matemático para treinar a rede, que é o que a gente chama de backpropagation. Então, quando eu tenho uma rede neural que eu acabei de criar, aqueles pesos W1, W2, até um WN, né, aqueles pesos que vai ponderar os sinais de entrada, eu inicializo eles com valores aleatórios e eu preciso encontrar quais são os pesos que permitem que a minha rede resolva a tarefa que eu quero que ela resolva. Para encontrar esses pesos, a gente faz basicamente um processo iterativo entre a rede e os dados. Então, a rede ela tem que interagir com os dados durante muito tempo. Se a gente retomar o exemplo de separação de gato e cachorro, né? Então, eu quero que a rede seja capaz de classificar fotos de gato e cachorro. Eu preciso, para ela chegar nesse ponto, de ser capaz de fazer isso, que ela interaja com milhares de exemplos de foto de gato e cachorro. E nessa tentativa e erro, ela vai ajustando os pesos até que ela não cometa mais erros. É basicamente isso. Pode passar, Cintia. Então, o passo a passo simplificado, né? Por exemplo, a gente fornece uma imagem à rede, uma imagem de um gato, por exemplo. A rede processa esses dados, lembrando que a imagem é um conjunto de pixels, cada pixel tem lá os valores RGB, né, e tal. Então, ela vai processar esses pixels, que nada mais são do que informação numérica, e vai produzir uma saída. Por exemplo, vai falar que é um cachorro. E aí eu mostro para ela, para a rede neural, a resposta certa. Então eu falo, olha, isso que você disse que é um cachorro, na verdade era um gato. Então ela mede esse erro que ela cometeu, ajusta os pesos até não cometer mais esse erro. E faz isso para centenas, talvez milhares de exemplos de imagem, até que ela seja capaz de fazer isso sem errar, né? Ou quase sem errar. Sem errar é meio que impossível, mas assim, errando o mínimo possível, né? Deixa eu passar, assim. Então, com isso, a gente chega assim, num conceito que vai ser muito importante para a gente falar do processamento de linguagem daqui a pouco, que é esse conceito de espaço vetorial. Por quê? Os dados que eu estou processando, e aqui nesse exemplo eu coloquei ali então a foto de um gatinho e a foto de um cachorro. Esses dados eles têm que ser tratados como pontos no espaço, para a gente ser capaz de traçar aquelas linhas de separação que a gente mostrou mais cedo, né? Então, os dados eles têm que ser transformados pela rede num vetor nesse espaço. Um vetor nada mais é do que um ponto no espaço, tá, gente? Aqui a gente está vendo de um espaço de dimensão 2, né? Tem dois eixos ali, e dois pontos nesse espaço, uma foto do gato e uma foto do cachorro. Então, os dados são sempre transformados em vetores, ou seja, em pontos
num espaço matemático de dimensão normalmente bem maior do que 2, tá? A gente está usando 2 aqui para conseguir visualizar. A gente dá conta de enxergar 2 até 3 dimensões, né? Mais do que isso a gente não consegue, mas a máquina trabalha com dimensões é, bem superiores a 3, tá? Então, se os dados têm que virar vetores, pode passar, gente. A mesma coisa vale para a linguagem. Então, quando a rede neural está aprendendo a falar, entre aspas, a primeira coisa que ela tem que fazer é transformar o vocabulário que compõe essa linguagem em vetores. Pode passar, assim. Então, daí surge esse conceito, que é muito importante para a gente entender o que o GPT está fazendo, né, quando ele fala, entre aspas, que são os chamados word embeddings, que nada mais é do que uma representação vetorial das palavras. Então, esse conceito ele surgiu em 2013, uma equipe de pesquisadores da Google, se eu não estou enganado, liderada por esse Mikolov, e eles criaram uma maneira de ensinar a rede neural a interagir com textos de forma a completar lacunas que foram colocadas propositalmente nos textos. Então, eu pego vários conjuntos de textos, pode ser literário, jornalístico, o que for, e eu retiro algumas palavras desses textos. Então, o texto ele vai estar com um pedaço faltando, né? E aí eu peço para a rede neural completar o texto. Então, sempre que ela encontrar com uma lacuna, eu peço para ela, coloque uma palavra nessa lacuna. E depois eu mostro qual que é a palavra que estava lá. Parecido com aquela ideia do gato e cachorro. Só que aqui não tem só duas classes, né? Não é só gato e cachorro, tem todo um vocabulário. Tem talvez milhares de palavras possíveis. Mas a ideia é parecida, quer dizer, é uma tentativa e erro de interação com esses dados. Então, quando a rede fica boa nisso, ou seja, quando ela começa a ter uma taxa de acerto alta, colocando corretamente as palavras que estão faltando ali nessas lacunas, a rede ela é capaz de produzir representações vetoriais, ou seja, transformar essas palavras do meu vocabulário em vetores, de tal forma que os vetores organizados nesse espaço, eles respeitam a semântica da linguagem. Então, a álgebra desse espaço, ela reflete a semântica. Em que sentido? Por exemplo, se eu pegar o exemplo clássico, né? Se eu pegar o vetor rei, é um ponto lá no espaço, é a palavra rei transformada num ponto nesse espaço. Eu subtraio desse vetor a palavra homem e somo a palavra mulher, então eu fiz uma operação algébrica com esses vetores, né? Eu faço rei menos homem mais mulher, isso me dá um outro vetor, um outro ponto no espaço, que vai corresponder à palavra, que é a palavra rainha, né? Então, as operações algébricas no espaço, elas vão refletir o funcionamento semântico e sintático do idioma que foi usado para o treinamento. Então, assim, tudo que tiver de padrão linguístico nesse corpus vai estar sendo reproduzido de maneira algébrica nesse espaço, inclusive potenciais vieses, né? Então, por exemplo, eu oriento um aluno com um trabalho em cima dessas representações vetoriais de palavras, em que o nosso objetivo é reorganizar esse espaço vetorial para reduzir viés de gênero. A gente identificou que palavras femininas são usadas, né, em corpos de treinamento com um certo grupo de palavras e palavras masculinas com outro grupo, reproduzindo vários tipos de viés ali. Então, esses viés eles vão aparecer no espaço. E esse espaço algébrico, pode passar, assim, por favor. Igual eu falei, né, ele vai reproduzir padrões que são padrões existentes na linguagem e no uso que a gente faz da linguagem, de maneira que vetores que são usados de maneira similar na linguagem se tornam vetores próximos no espaço também. Ou seja, a proximidade semântica, ela se reflete em proximidade, no sentido de proximidade mesmo, de distância, né? Nesse exemplo que eu criei aqui, é um exemplo só para ilustrar o que está acontecendo. O vetor banana e o vetor maçã, eles são próximos uns dos outros ali, né? Porque são duas frutas. Enquanto que o gatinho está um pouco mais afastado.
Se a gente for olhar a vizinhança do gatinho, provavelmente vai ter pássaro, cachorro, quer dizer, vão ter animais. Tá? Então, esse espaço onde essas palavras residem, né, é um espaço cuja álgebra e cuja topologia são um espelho da semântica da linguagem. Tá? E aqui eu fiz um espaço de duas dimensões, então a gente tem a dimensão horizontal ali, eu coloquei negativo e positivo, e a dimensão vertical eu coloquei abstrato concreto, né? É só para a gente ter essa intuição de que nesse espaço, cada dimensão do espaço vai capturar algum aspecto da linguagem. Então aqui, quanto mais para a esquerda, ou seja, quanto mais negativo for o valor em x, né? Mais negativo é o que a palavra denota, por exemplo. Então, raiva está ali mais ou menos no -2, né? Enquanto gatinho está positivo. Enquanto que quanto mais positivo em y, mais concreto, e quanto mais negativo em y, mais abstrato. Por isso que o papel está lá em cima e o pensamento está lá embaixo, né? Esse é um exemplo que eu fiz, assim, eu que coloquei essas palavras aí nesse espaço, só para a gente ter essa intuição, porque na prática, a rede neural ela vai aprender, primeiro, um espaço de dimensão muito maior do que 2, então a gente não consegue visualizar, e a gente não sabe o que cada eixo desse espaço vai aprender. Se é abstrato versus concreto, se é alguma coisa relacionada a gênero, se é alguma coisa relacionada a tempo. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente não sabe como. Tá? Por isso que a gente chama esse paradigma de redes neurais, especialmente essas redes neurais muito grandes, como é o caso do GPT, de caixa preta, modelo caixa preta. Que é um modelo que a gente não vê o que está acontecendo dentro dele. A gente tem a intuição do que ele vai fazer, mas eu não sei os detalhes, né? Ele é opaco. Eu só sei assim que é um modelo que está pegando linguagem e gerando linguagem, né? Ele treina e gera linguagem. E o que acontece dentro, eu sei que é em termos de espaço vetorial, de álgebra, eu sei como ele é treinado, mas eu não sei o que cada neurônio está fazendo individualmente, eu não sei o que cada dimensão do espaço está aprendendo individualmente. Tudo isso é opaco para a gente, tá? Que gera também outras questões éticas, né? Que a gente vai poder dizer depois, afinal de contas, se o modelo é tão pouco transparente assim, até que ponto pode ir a nossa confiança nele, né? Pode passar, por favor, Cintia. Aqui é um modelo real de word embeddings, tá? Então tem várias palavras aqui da língua inglesa. E para visualizar em duas dimensões, é feita uma projeção. Então, assim, essa visualização ela nunca é muito confiável, tá? Porque o que a gente está vendo é como se fosse a sombra de um espaço de dimensão 512. Então, o espaço original tem 512 dimensões. Isso é completamente impossível, né, de ser visualizado. O nosso cérebro, coitado, não dá conta disso. Então, a gente tem que achar a sombra disso em duas dimensões. É parecido quando você coloca, por exemplo, a sua mão na frente de uma lâmpada, né? A sua mão ela é 3D, né? A nossa mão, nós somos 3D. A sombra da mão na mesa é 2D. Então, a projeção ela é sempre uma redução de dimensão, né? De um espaço de dimensão maior para um espaço de dimensão menor. O que a gente vê de sombra no dia a dia é uma redução do 3 para o 2. Aqui é como se a gente estivesse vendo uma sombra que está reduzindo do 500 para o 2. Então, essa redução ela é muito deformadora do espaço, né? Até a dimensão, a redução de 3 para 2, dependendo do ângulo que você coloca a sua mão, né? Vamos supor que você coloca a sua mão de maneira horizontal, assim, na frente da lâmpada, você vai ver uma projeção que é uma linha. Você não vai ver seus dedos, por exemplo, né? Pra você ver seus dedos, você vai ter que mudar o ângulo da sua mão. Então, dependendo do ângulo da projeção, você tem uma deformação de tal forma que você perde a imagem do que era assim o formato original dessa coisa que a gente está projetando, né? E se isso acontece de 3 para 2, imagina de 500 para 2. É interessante porque algumas coisas se mantêm. A gente faz essa projeção tentando garantir matematicamente que a deformação seja a menor possível. Então, por exemplo, school e students, ali na parte direita inferior, né? São duas palavras que estão próximas, que fazem sentido que estejam próximas. A gente tem million e billion ali também, né? Milhão e bilhão. Então, assim, a gente consegue ver que tem clusters que fazem sentido, né? Tem agrupamentos que fazem sentido, mas é uma deformação, tá, do espaço original.
Pode passar, Cintia. Então, como eu disse, né, essas dimensões do espaço vão aprender a representar características semânticas e também sintáticas. Então, por exemplo, tem dimensões, às vezes, que a gente identifica quando o modelo já está treinado, né, que são responsáveis por modelar o tempo verbal. Então, se eu tenho um verbo, correr, é um vetor lá no espaço, correr, e eu me desloco numa certa direção, o correr vira correu ou correrá, né? Então, a gente identifica esse tipo de coisa também. Pode passar, por favor. Essa ideia de representação vetorial de palavras, ela foi então explorada a fundo pela primeira vez em 2017 com o surgimento do modelo chamado Transformer. O Transformer é uma rede neural, é uma arquitetura de rede neural, que se baseia nessa representação vetorial de palavras e que se tornou a base de tudo quanto é modelo grande de processamento de linguagem que a gente tem hoje, inclusive o GPT. A sigla GPT nada mais é do que Generative Pre-trained Transformer, né? O T é de Transformer. E a ideia do Transformer, por que que ele foi tão revolucionário? Que essa noção de representação vetorial já existia, mas aí os caras tiveram a sacada de que as redes neurais de 2017 para trás não estavam dando conta de tarefas complexas em linguagem, porque elas estavam presas a uma leitura muito sequencial. Então, quando eu dava um texto para a rede neural para ela ler, ela processava sequencialmente as palavras. Palavra um, palavra 2, palavra 3. E com isso, a gente perde é, relações como é que eu posso dizer, de relação mesmo, né, que uma palavra tem com a outra, mesmo quando palavras estão distantes. Isso varia de idioma para idioma também. Em alemão, por exemplo, às vezes o verbo está lá no final, né? Mas mesmo em português, a gente começa uma frase e aí lá no final a gente usa um pronome que se referia a um substantivo que estava lá no início da frase. Então você tem duas palavras intimamente relacionadas, mas que estão separadas geograficamente, entre aspas, né? Elas estão realmente distantes uma das outras nesse texto. E as redes neurais da época elas estavam com dificuldade de captar esse tipo de coisa. Então a ideia do Transformer foi jogar fora essa noção de ordem, de leitura linear, de leitura sequencial, né? Pode passar, assim. Então o Transformer, ele lê os textos de treinamento indo e vindo o tempo todo. Ele vai e vem na cadeia o tempo todo, de forma que ele consegue computar a relação de relevância entre uma palavra e as demais para todos os pares de palavras. Então ele consegue, por exemplo, né, nessa frase aqui, identificar que a palavra it ali está se referindo mais ao animal do que às outras, né? Porque ele está fazendo referência ao animal, que está lá no início, o it já está lá para o final. Então o Transformer ele consegue identificar esse tipo de coisa, porque ele abre mão da leitura sequencial. Pode passar, assim. Esse algoritmo ele é chamado de mecanismo de atenção, né, de attention. Os autores eles argumentam que eles propuseram isso porque essa ideia de uma linearidade da leitura seria uma ilusão cognitiva. Então, que a leitura que a gente faz nas palavras dos autores, quando alguém vai traduzir um texto, por exemplo, né? Eu estou com um texto em inglês e estou querendo redigir a tradução dele em português. Eu não leio sequencialmente, eu vou e volto o tempo todo. Foi inspirado disso que eles criaram esse algoritmo, tá? Então, esse algoritmo, quando ele vai calcular essa relevância entre uma palavra e todas as demais, essa relação de relevância, ela se torna uma distribuição de probabilidade. E um modelo de linguagem nada mais é do que isso. É um modelo que calcula probabilidade. Então, se eu tenho assim, eu comi a maçã. Se eu tirar a maçã e deixar só eu comi, ele vai calcular a probabilidade para todas as palavras do vocabulário de completar essa frase. Eu comi a tela, não faz sentido. A probabilidade vai ser baixa. A maçã, a probabilidade vai ser alta. Então, um modelo de linguagem, ele faz isso. Ele calcula probabilidades o tempo todo. Probabilidades condicionais, ou seja, condicionado ao que está precedendo, né? Então, quando eu coloco lá um prompt para o GPT, quem já interagiu com ele já deve ter feito isso, você escreve alguma coisa, essa coisa que você escreve
é dada para ele, e ele vai calcular a probabilidade das próximas palavras, dado isso que você escreveu. Ou seja, a resposta dele ao seu prompt, ela é gerada em cima de probabilidades condicionais. Pode passar, Cintia. Pode passar mais um também? É, Então, assim, o que a gente tem? Modelos que se baseiam em probabilidades, e essas probabilidades são calculadas em cima de representações matemáticas das palavras, de tal forma que as palavras estão sendo vistas como se fossem vetores num espaço. E esse espaço, ele é um espaço contínuo, né? Então, eu quero tirar alguns insights dessa ideia agora, para a gente tratar da noção de significante, que eu acho que vai ser interessante para a gente entender essa diferença entre a linguagem da máquina e a nossa linguagem. Pode passar, Cintia. Que é justamente essa noção das palavras estarem imersas, né, num espaço contínuo. Pode passar mais um. Para isso, então, assim, só rapidamente diferenciando o que que é um espaço contínuo e o que que é um espaço discreto, né? Um espaço discreto é um espaço cujos elementos são individualizados. Por exemplo, os números naturais, né? Um, 2, 3, 4, 5, etc. Entre o número um e o número 2 não tem nada. Tem o número um e depois tem o número 2. Isso é discreto. Ou seja, ele é enumerável, né? São elementos individuais que eu consigo enumerar, que eu consigo diferenciar, e entre um e outro não tem nada. Pode passar, Cintia. O contínuo, ele é o contrário, entre aspas, né? Assim, é um espaço formado por elementos de tal forma que todos os elementos são intimamente conectados. Então, se eu olho não mais para os números naturais, um, 2, 3, etc., mas sim para a reta onde eles estão, e considero também os números reais, entre o número um e 2 tem o número 1,5, tem 1,6, 1,61, 1,62, 1,74, enfim, tem infinitos números de valor quebrado, né? Que compõem esse espaço contínuo entre um e 2. Ou seja, eu consigo deslizar continuamente do um até o 2, diferente do discreto, em que os elementos eram individuais, separados, né? Aqui tem essa noção de uma conexão íntima entre os elementos, quer dizer, é um espaço onde eu consigo ir de um elemento a outro, passando por vários outros elementos intermediários, né? Sem nunca sair do espaço, né? É um espaço que ele é completo, não tem buraco. Pode passar, Cintia. Essa citação do livro Topologia Lacaniana, o Darmon, ele é francês, se eu não estou enganado, é um livro bastante interessante assim, para quem gosta dessa parte de topologia em Lacan, e ao mesmo tempo um livro muito matemático, e ele diz, em algum momento, que no plano topológico, então seria preciso conceber um espaço topológico munido de relações de vizinhança, cujos pontos não seriam separados, mas intimamente ligados. E nesse capítulo ele está dizendo, ele está tratando justamente da topologia do significante. Então, essa noção de vizinhança é muito importante aqui para a gente. Por quê? Porque a significação, ela não se dá pela positividade intrínseca, né? Mas negativamente, pela relação que o significante tem com os outros. E essa relação, ela é de intimidade. Quer dizer, os significantes, eles apontam para uma significação que está sempre no horizonte, né? Que nunca é alcançada, que nunca é atingida. E essa ideia de algo, de um ponto que não é alcançado, mas que eu posso aproximar o quanto que eu quiser, é uma ideia que só é possível no espaço contínuo. Tem a imagem no próximo slide. Nesse espaço aqui, por exemplo, eu posso chegar o quão próximo eu quiser do ponto 2, ponto x igual a 2, né? Sem nunca fazer o x ser igual a 2. Eu posso fazer 1,99, 1,9999 e colocar quantos noves eu quiser depois da vírgula, de modo que eu chego cada vez mais próximo de 2. E mais do que isso, né? Que eu chegue quão próximo eu queira de 2, ou seja, arbitrariamente próximo, sem nunca chegar. Então, essa aproximação da significação, né?
ela aponta para uma topologia contínua. Vamos passar assim. Se, então, o que a gente chama de token, né, no contexto dos modelos de linguagem, eles estão inscritos no espaço contínuo, a gente consegue traçar uma analogia entre o real, no sentido de números reais, que compõem esse espaço, o real, como a ordem do real em Lacan, o simbólico e o discreto. Isso é parte de um trabalho que eu desenvolvi com o Bernardo, que está aqui também, que a gente traçou essa analogia inspirado do funcionamento dos modelos de linguagem, né? De que essas palavras elas moram nesse espaço de topologia contínua, e por ser de topologia contínua, entre uma e outra tem infinitos outros pontos, que poderiam potencialmente representar infinitas outras palavras ou infinitos outros significantes, né? Só que o que a gente tem são significantes que formam um conjunto discreto, S1, S2, S3, etc., né? Então, esse conjunto discreto, ele está inscrito nesse conjunto contínuo. Até tem uma imagem que o Lacan usa no Seminário 4, né, de que o simbólico entra no real como uma relha de arado. Então, se a gente pensar nessa imagem da relha de arado, é isso, é uma discretização de um contínuo. Esse contínuo, quando é formado por infinitos pontos intimamente ligados, ele é da ordem do impossível. Quer dizer, o contínuo ele é irrepresentável, né? O contínuo é uma topologia que não cessa de não escrever, mas que eu posso aproximar por uma discretização que se inscreve nesse contínuo. Só que toda discretização inscrita nesse contínuo está condenada a deixar um resto, né? A deixar algo de fora. Pode passar assim. Por exemplo, essa curva contínua aqui em cima, né? Eu tenho uma curva contínua e embaixo eu tenho uma aproximação dessa curva usando pontos discretos. Então, assim, a entrada na linguagem, né? Esse uso que a gente faz do simbólico, ele é, na nossa argumentação, uma operação parecida. Eu tenho um real que é impossível de escrever, que não cessa de não escrever. Nesse real tem essa, potencialmente, né, essa infinidade de significações entre um significante e outro, que só pode ser aproximado por um conjunto discreto de significantes, que é muito parecido com a topologia do que acontece num modelo de linguagem. E foi só quando a gente é, passou a se utilizar dessa topologia, né, que a gente foi capaz de criar máquinas ou modelos realmente capazes de reproduzir, de imitar a linguagem humana. E antes disso, a gente tinha modelos baseados em regras, inspirados também da linguística gerativa, de Chomsky, etc., em que a gente tentava reproduzir a linguagem traçando regras, né? Se isso, então aquilo, etc. Isso não funcionava. Foi quando a gente migrou para esse paradigma que a gente conseguiu ter a máquina reproduzindo de fato a linguagem. Então, isso deve dizer algo da nossa própria linguagem, né? Pode passar, Cintia. Então, né, o simbólico, a gente argumenta que ele é uma discretização, ou seja, ele é uma amostragem, e o que a entrada na linguagem nos tira, né, essa castração, é exatamente esse contínuo de experiências que se perde. Até tem um livro que foi o Bernardo que me apresentou também, chamado Ecolalias, para quem quiser conhecer depois, acho que é bem interessante, em que o autor, no primeiro capítulo, ele trata da aquisição de linguagem pelo neném como um processo de esquecimento, de que o neném, antes de falar, ele está imerso num espaço contínuo de infinitas possibilidades de balbucio, ou seja, um espaço fonético contínuo, e que esse espaço ele é discretizado quando ele entra na linguagem, né? Ou seja, o que antes era uma infinidade de balbucios possíveis passa a se materializar em fonemas específicos da língua mãe daquele neném. Isso acontece nesse exemplo desse autor com, com a fonética, né? Mas a gente argumenta que acontece de maneira mais profunda com a própria experiência, né? Quer dizer, a linguagem, essa experiência de entrada no simbólico, ela é castradora porque a linguagem não diz tudo. E o que que é esse tudo, né? Esse tudo é essa continuidade de experiências possíveis que eu não consigo transformar em palavras, né?
Aqui está, de novo, a citação do Lacan que eu tinha trazido antes, né? Dessa relha no arado, que eu acho que ilustra bem isso que a gente está dizendo, dessa amostragem, dessa inscrição no simbólico, no real. Pode passar, sim. Eu acho que eu vou pular essa parte. Você passa mais algum, sim, por favor, para a gente não gastar muito tempo aqui. Depois, se a gente quiser. Pode ficar tranquilo, viu, João? Tem tempo. Se quiser Tem. passar pela metáfora e metonímia. Então, vamos voltar na metonímia, por favor, sim. Também só 3 slides. É, bom, se a metonímia é esse deslizamento, esse deslocamento, né, S1, S2, etc., o que a gente argumenta é que essa noção de deslizamento ela só é possível no espaço contínuo. Então, quando um significante remete a outro, essa operação de remeter a outro, ela é, no fundo, um deslizamento que atravessa essas significações intermediárias. Naquela ideia de que no contínuo existem infinitos pontos intermediários entre um ponto e outro, né? Então, a topologia contínua, ela permite que a gente pense o espaço em que esse deslocamento metonímico ocorre. E o mecanismo de atenção, de attention, que a gente tratou agora há pouco, né, que é o principal algoritmo que processa textos nos LLMs, ele é profundamente metonímico porque ele está o tempo todo ponderando uma palavra em relação às outras, fazendo essa leitura não linear do texto de treinamento, né? Pode passar assim. Enquanto que a metáfora, por sua vez, nesse espaço, pode ser imaginada como uma função que retira um significante da sua vizinhança original. Então, você tem lá um ponto no espaço e tem pontos ao redor dele, né? Essa vizinhança, que é uma noção também topológica importante. Esse significante ele é tirado da sua vizinhança original e levado a outra, por uma função, por um mapa, né? Que mapeia vizinhanças em outras. Então, a vizinhança de um significante S1 para a vizinhança de um significante S2. Pode passar, Cintia. Então, eu quero tratar agora enfim, isso tudo, né? Assim, para a gente ter essa intuição do que é a linguagem no LLM, do que é a linguagem em nós, se existem semelhanças e diferenças, para a gente discutir justamente esse contraste entre a máquina falante e nós, né? Pode passar, assim, por favor. Então, assim, uma pergunta que surge quando a gente trata desse funcionamento dessas redes neurais, né? É se existe um isomorfismo entre o espaço latente, ou seja, esse espaço vetorial, a gente chama de latente porque ele é escondido mesmo, né? Igual aquela noção de caixa preta que eu comentei. Será que existe um isomorfismo entre esse espaço e o inconsciente? E a gente nota, então, que tem vários mecanismos que são semelhantes, descritos pela psicanálise freudiana lacaniana e pela matemática dos LLMs. Por exemplo, a noção de tokenização, porque o token, essa, essa unidade lexical que o LLM processa, ele nunca é a palavra inteira. A palavra ela é fragmentada. Então, os LLMs, as redes neurais, elas processam subpalavras. Aquele espaço de representação que eu falei para vocês que cada palavra vira um vetor, né? Na verdade, eu menti. São subpalavras que viram vetores. Então, cada vetor, cada ponto no espaço, está sendo relacionado não à palavra inteira, mas a pedacinhos. E esses pedacinhos eles são recombinados o tempo todo nesse espaço. O que, eu não sei se vocês vão concordar, mas me remete muito a esse esquema, por exemplo, que o Freud traz na psicologia da vida cotidiana, de que está por trás de ato falho, está por trás de xistos também, né? De que a gente recombina, por exemplo, familionário, né? A gente recombina subpalavras também. Então, os LLMs têm esse mecanismo. Metáfora e metonímia também, que a gente falou rapidamente. A ausência de negação, porque como todos os tokens viram vetores no espaço, é como se todos esses vetores tivessem a mesma positividade.
Para um LLM é muito difícil o treinamento dele, você conseguir convencê-lo de que o não é não, tá? Se você abre, por exemplo, um modelo gerador de imagem e fala assim, gera uma imagem de um prato que não tem feijão, vai ter feijão. O não é processado pela máquina. Então, assim, isso a gente pode imaginar, isso é uma pergunta de pesquisa que está aqui, tem uma interrogação ali, não é à toa, se existiria esse isomorfismo entre o mecanismo da máquina e o mecanismo do inconsciente. Passar, Cintia. Então, assim, os LLMs parecem capturar aspectos da linguagem que são similares aos nossos, mas, ao mesmo tempo, eles estão ali nessa superficialidade estatística, né? Eles são modelos muito eficazes para aprender padrões estatísticos, mas você nunca vai ver um GPT, por exemplo, cometer um ato falho ou produzir um xiste de maneira espontânea. Se você pedir para ele, às vezes ele até faz. Não sei se vai ser criativo, né? A própria noção de criatividade também é outra discussão que a gente pode ter, mas ele não comete ato falho, por exemplo. Então, assim, o que que isso diz? Né? Já que os mecanismos estão presentes ali, e já que ele é tão bom em reproduzir linguagem natural, a ponto de convencer muita gente que a pessoa está. Né? Tem gente que conversa e acha que está falando com uma coisa inteligente, né? Com uma máquina inteligente. Por que que ele não comete ato falho, né? Quer dizer, parece que tem, primeiro, talvez uma questão da corporeidade, que é essa superficialidade estatística, ela não passa disso, né? É uma representação matemática que não interage com o mundo, que não tem corpo, que não cresceu, que não teve um ambiente, que não teve experiência traumática, que não tem pulsão. Então, por não existir, né, essa noção de pulsão, essa pressão que deve ser moldada, né, pelo ser na máquina, não tem essa noção de gozo, não tem gozo da fala, não tem auto-falho. Então, por mais que o mecanismo talvez seja semelhante, ele em nós, ele tem toda uma outra dimensão que não existe na máquina, né? Pode passar assim. Então, se a gente imaginar que essa máquina está não só produzindo linguagem, mas sendo usada para escutar alguém, né? E aqui eu estou colocando primeiro, especialmente no contexto do que seria um analista artificial, né? Vamos colocar assim. Se não existe esse gozo na fala, como que ele vai escutar o gozo do analisando, né? Quer dizer, por mais que o LLM seja eficaz em produzir texto e até em interagir com a gente em algum nível, será que essa interação ela é suficiente para que ocorra o que a gente chama de uma análise, né? Eu diria que muito provavelmente não. Além de faltar também, pelo menos por enquanto, né? Eu sempre sou cauteloso, gente, porque assim, às vezes eu falo uma coisa hoje e amanhã sai um artigo desmentindo, né? Porque essa área ela evolui muito rápido. Mas hoje esses modelos eles têm dificuldade de mapear o que é a linguagem escrita, esses tokens nesse espaço, com a linguagem sonora, né? Então, assim, como que o LLM lidaria com uma homofonia, com um ato falho, um xiste do analisando? A princípio, não lidaria, deixaria passar, né? E também o treinamento, provavelmente quem já interagiu com o GPT já percebeu isso, a forma como esses modelos são treinados levam eles a ser muito cordiais, né? Então, assim, o modelo de linguagem, ele é exageradamente cordial no sentido de querer atender o usuário, atender a demanda do usuário, né? Enquanto que a gente sabe que em análise, muitas vezes, essa demanda que chega ao analista tem que resistir. É isso, né? O LLM ele não quer resistir, ele quer te atender, ele quer te entregar aquilo que você quer ouvir. E eles são treinados, então, assim, para ser cordial e para atribuir sentido demais também, né? Então, quando você diz alguma coisa, ele vai sempre caminhar para essa interpretação. Ele vai tentar te ajudar a entender de um jeito, assim, passando por um sentido que talvez seja incompatível com o que deveria, pelo menos, ocorrer numa análise também. A gente pode se perguntar, assim, até que ponto o LLM não conseguiria emular outras abordagens comportamentais, talvez,
mas emulando, né? Talvez assim uma terapia que esteja mais, como eu posso dizer, mais esquematizável, né? E que, portanto, a máquina consiga emular isso, talvez funcione. Mas acho que para uma análise, eu tenho minhas dúvidas. Pode passar, Cintia. O Alan Turing, lá no contexto da Segunda Guerra, né? Ele, num artigo famoso dele, ele criou o que a gente chama até hoje, e usa até hoje, como teste de Turing, né? Que aí seria esse teste para diferenciar se eu estou conversando com um humano ou conversando com um robô. Hoje, eu acho que o teste de Turing ele é ultrapassado, no sentido de que o teste de Turing, na sua versão mais simples, tal como proposta pelo Alan Turing, ele não funciona. Quer dizer, se eu for ingênuo na hora de tentar avaliar se aquilo é um humano ou um robô, eu vou me confundir. Tem robôs que são realmente muito convincentes no uso da linguagem. E a gente tem trabalhos como o Tony Sardinha, que é um linguista brasileiro, professor da USP, se eu não estou enganado agora, que mostra que tem ainda diferenças fundamentais entre a linguagem produzida pelos modelos de linguagem e a linguagem humana. O Sardinha ele tem um artigo de 2024 em que ele compara, usando métricas da linguística e da linguística de corpos, gêneros literários criados por máquina e por humanos. Por exemplo, um conto, um poema, etc. E ele mostra que é possível diferenciar com clareza o que é gerado por máquina e o que é gerado por humano. Mas isso, assim, isso é um trabalho feito por um linguista profissional, né, etc. A gente interagindo, muitas vezes a gente é ludibriado pelo teste de Turing, né? Assim, isso já foi feito, inclusive, com o GPT. Você pega voluntários e pede para eles dizerem se estão conversando com a máquina ou com o humano, e muita gente se engana. Então, assim, essa indistinguibilidade no sentido do teste de Turing, será que ela é realmente necessária para o estabelecimento de uma relação de transferência? Tudo indica que não, porque mesmo modelos muito mais simples, foi o caso do ELISA, né? O ELISA foi um modelo criado na década de 60 que respondia em linguagem natural, mas com respostas ultra simples. E graças ao ELISA, a gente tem o que a gente chama de efeito ELISA, porque o efeito nas pessoas interagindo com aquilo foi tão profundo, né, assim, de projeção de sentimentos, etc., que até hoje a gente usa efeito ELISA para dar nome a esse fenômeno de interação com essas entidades não humanas que conversam com nós em linguagem natural, né? Ou seja, o que isso parece indicar é que, assim, importa menos o status ontológico da coisa, ou seja, eu saber ou não que aquilo é uma máquina, no sentido de Turing, e mais o status da relação, né? Essa relação de projeção de sentimentos, de projeção de cognição, que a gente muito facilmente cai de projetar essas coisas na máquina e que moldam a forma como a gente conversa com ela, né? Ainda mais quando a gente coloca nome, por exemplo, né? A gente tem a Siri da Apple, a gente tem, sei lá, a Alexa, entre outros exemplos, né? De assistentes digitais baseados em IA que interagem com a gente e aos quais a gente dá um nome. E esse ato de botar um nome parece que ele é fundamental nisso, assim, mesmo eu sabendo que aquilo é uma máquina, né? Eu dou um nome, eu coloco aquilo no meu mundo. Eu faço com que aquilo seja parte do meu universo, né? Parecido talvez com, não sei, se é muita viagem, mas no Gênesis, né, na Bíblia, tem o momento em que os animais estão passando e Adão está dando nome aos animais, né? Quer dizer, os animais já estavam criados, mas é dando um nome, quando Adão dá um nome, que aquilo passa a ser realmente parte do mundo, né? E a minha mitologia está repleta de exemplos de seres não humanos, né? Anjos, demônios, etc. Seres mitológicos que usam da linguagem, né? Então, assim, essa relação com algo que usa a linguagem natural, ela é muito delicada por isso. A gente é muito facilmente seduzido, né, por essa conversa em linguagem natural. Pode passar, Cintia. Só que, ao mesmo tempo,
mesmo que o LLM tenha suas capacidades linguísticas apuradas, ele alucina, né? O que que é essa alucinação? Igual a gente viu que os tokens são vetores no espaço e eu vou calcular probabilidades entre esses tokens, essas probabilidades são calculadas para todos os tokens. Então, mesmo tokens que não deveriam ser relacionados, passam a ser relacionados por essa função estatística. Isso faz com que o modelo, no momento que ele está falando, coloque tokens relacionados que não deveriam ser. Ou seja, o que que isso significa? Significa que ele vai gerar frases que expressam ideias, fatos, etc., que não têm conexão com o mundo real, né? Porque o próprio treinamento do modelo, esses tokens nesse espaço, se a gente for usar aqui a notação em termos de Saussure, né? Ele tem acesso aos significantes, não aos significados. Ele não interage com o mundo, né? E tem trabalhos que mostram que, muito provavelmente, essas alucinações são inevitáveis. Quer dizer, é impossível construir um modelo de linguagem que não alucine. Então, a gente tem que lidar com elas. Pode passar, Cintia. Então, assim, a combinação disso tudo ela é uma bomba, né? Porque a gente tem uma máquina que é extremamente cordial, extremamente convincente nas suas habilidades linguísticas, a ponto de gerar essa relação de transferência. É muito fácil o usuário fetichizar isso, né? Como esse ser fálico, que tem um saber total. A gente usa o GPT para perguntar coisa o tempo todo. Ainda mais quando é um assistente assim que está intimamente ligado ao nosso cotidiano, né? O caso da Alexa, por exemplo, a gente tem a Alexa conectada no sistema de domótica, então a Alexa fecha a sua porta, fecha a sua janela, acende sua luz, liga a sua banheira, né? Então, assim, essa ideia de uma máquina que é muito poderosa, né? É muito fácil a gente ser seduzido por isso, mas ao mesmo tempo é uma máquina que é necessariamente falha no sentido de que a linguagem que está ali é uma linguagem superficial. Então, quais são os efeitos disso na propagação de informação falsa, por exemplo, né? Ou no fenômeno da terapia com IA, que é um fenômeno que já está acontecendo, né? A gente sabe que tem gente que recorre ao GPT com esse intuito. Então, assim, tem efeitos provavelmente danosos. Por isso, é muito difícil convencer o usuário de que aquilo com o que ele está lidando não é o que ele imagina que seja, né? E, se eu não me engano, é isso que eu preparei, gente. Eu queria escutar vocês também, principalmente essa parte de terapia. Agradeço muito a atenção. Se tiver algum ponto muito confuso, qualquer coisa a gente volta e fala de novo, não tem problema. Mas muito obrigado, viu? Obrigada, João. Muito bom, muito interessante. Nossa, né? Tantas coisas aqui. Bom, vou fazer alguns comentários e passar para bola para as outras pessoas também, né? Primeiro, eu fiquei. São muitas questões, mas eu vou só colocar algumas, né? Quando você vai falar dessa questão das representações vetoriais, né? Como que cada palavra ou cada token é transformado num vetor binário, né? Vai falar dessa lógica isso. E que esses vetores organizaram o espaço, como que eles respeitam a semântica do idioma, né? Que você vai dizer, que foi usado no treinamento, e como que o modelo aprende a atribuir um vetor a cada palavra ou a cada token, fiquei com essa dúvida, do vocabulário. E que cada significante, então, passa a ser associado a um único ponto de um espaço contínuo. Bom, aí você vai dizer que cada dimensão, então, do espaço vai capturar uma característica, vai permitir distribuir as palavras nesse espaço. Mas que os modelos não definem quais características são essas, né? Dado um modelo, a gente não pode saber o que cada dimensão está representando. Então, você mesmo, né, chama atenção para isso, fala esse modelo da caixa preta, que é opaco, né? E a gente não saber aí, inerente a esse funcionamento da máquina, né? E isso gera questões éticas e aponta também para os riscos
de se confiar totalmente nesse modelo, sim, né? A gente tem hoje uma certa idealização, né? Inteligência artificial, uma visão aí de que a inteligência artificial pode vir resolver uma série de problemas e uma confiança às vezes cega, né? Na inteligência artificial, no que ela pode proporcionar. Bom, essa é uma questão que eu não sei se você vai querer comentar. E a outra questão, quando você pega a psicopatologia da vida cotidiana, né? Que é muito interessante quando ele vai falar dos esquecimentos, sonhos e atos falhos e xistes e tal, e como que ele pega aí, o Freud vai trabalhar, né, o que está por trás do esquecimento de uma palavra e faz toda essa combinação, né, apontando essa combinação e substituição significante, mas o que ele coloca lá embaixo, né, é que está por trás de toda essa esse funcionamento da máquina significante é o real do sexo e da morte, né? Então, assim, ele vai dizer como que a partir disso que não pode aparecer, que tem que ficar recalcado, né? Como que vão acontecer então essas substituições e tal. Então, eu acho que essa questão, né, é muito interessante. Uma coisa que eu achei interessante na sua leitura, né, não só essa aproximação entre os grandes modelos de linguagem, a teoria lacaniana da linguagem, pensando, né, inteligência artificial é uma máquina de linguagem, nós somos seres de linguagem, nós somos habitados pela linguagem, né? Mas que tem aí algo da linguagem que se inscreve como não todo, né? Ou seja, o impossível na língua que a institui como real. A gente pode dizer, não se pode dizer tudo. Lacan vai dizer isso. E você vai fazer aproximação entre esse espaço contínuo, né, com esse real como impossível, representável, que não cessa de se escrever, né? Essa noção de real como impossível, como se ela se materializasse, né? Essa topologia contínua do espaço vetorial. Bom, então, que a gente vê muitas leituras, assim, muitas críticas, às vezes até de psicanalistas, à inteligência artificial, como se ela estivesse muito inserida nesse fosse um produto, vamos dizer assim, do discurso capitalista. Então, ela fosse uma certa promessa de um todo, né? De responder a tudo, como se não existisse impossibilidade, sim, né? sim. Que ela vem como um certo produto, aí, um gadget, com essa promessa de que a relação sexual existe, Uhum. né? E aí você vai trabalhar isso que eu achei interessante, assim, essa aproximação do espaço vetorial contínuo, né, com essa dimensão real, aí, no real como impossível, né, se materializando nessa topologia aí do espaço vetorial. Né. Outra coisa que eu achei interessante, assim, essa aproximação entre os grandes modelos de linguagem e a topologia do significante, né, pensando o espaço topológico aí, esse espaço munido de relações de vizinhança, né, que ajuda a gente a pensar o funcionamento do encadeamento significante, na tentativa de gerar uma significação, Uhum. essa característica diferencial dos significantes, né? Também os significantes apontam para uma significação que está sempre no horizonte, que nunca é atingida. Achei isso também bem interessante, né? Porque se a gente for pensar na experiência analítica, a palavra ela sempre entra, né, em cena de forma vacilante. Né? Ela vai ser sempre aproximativa, Uhum. né? Ela nunca se esgota. E aí a associação livre é que nos mostra isso, né? As palavras são sempre abertas, elas permitem frestas,
Uhum. intervalos, né? Possibilitam aí novas significações. Então, e a gente pode até pensar que essa dimensão da impossibilidade é uma característica fundamental da linguagem. E uma Sim. questão que isso me traz é assim que uma reflexão, né, que eu venho fazendo, assim, que esses discursos totalitários, capturados aí pelo fascínio do né, eles buscam exatamente encobrir essas frestas da linguagem, esses intervalos, né, essas rachaduras, vamos dizer assim, da linguagem. Da mesma forma, a gente pode pensar o tecnicismo desenfreado, a burocracia, o discurso capitalista, né? Como discursos totalitários, assim, que tentam obturar essas fraturas. Nesse sentido, se a gente pensa a impossibilidade como uma dimensão fundamental da linguagem, a gente estaria vivendo uma perda da linguagem, né? Um empobrecimento da linguagem, não sei. Achei legal a discussão que você faz sobre metáfora e metonímia, né? Pensando aí esse deslocamento metonímico, e como que nos modelos, nos grandes modelos de linguagem, o processo acontece numa dimensão que não é da unidimensionalidade, né? Como que a própria fala na associação livre não pode ser reduzida a essa unidimensionalidade, ou seja, acontece em mais de uma dimensão, né? E como que isso também a gente pode pensar que amplia, né, esse território das narrativas possíveis, é a possibilidade da invenção de novas metáforas, abrindo aí descontinuidades, né? E é muito interessante para a gente. Bom, eu marquei várias coisas, mas eu vou parar por aí para ver se outras pessoas têm, e aí depois eu posso retomar com outras questões que eu pensei também. Quiser comentar alguma coisa? Gente, posso começar, Nádia? Sim. Então, gente, assim, tem muitas perguntas, né, João? Você sabe que esse tema aí tá atravessando a gente, João. E assim, eu acho que é uma pergunta parecida com a que eu fiz na aula do Rios, mas Sim. sobre outra pegada, assim, João, porque assim, não ficou claro, assim, não sei o caminho que vocês estão pegando aí, você e o Bernardo, acho que eu sei que vocês estão pesquisando sobre isso, mas assim, a forma como. Acho que hoje ficou um pouco mais claro, assim, mas a minha pergunta é sobre o registro da IA, sabe? Se a gente pode ler. Porque me parece a forma como você coloca, assim, a topologia, né, do real nas IAs, por exemplo, assim, a presença desse registro do real nas IAs, assim, ou a efeito de real que as IAs geram, assim, os sujeitos que utilizam, não ficou muito claro nesse sentido. Eu achei muito interessante também a gente pegar por esse viés da topologia, né, João, que assim, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade com a topologia lacaniana, assim, mas eu acho que é interessante pensar o que que tem de registro como expressão humana nessas IAs, né? A gente conversou, acho que na disciplina do Gilson, inclusive, sobre isso, né? Porque tem linguagem, né, nas IAs, só que não é uma linguagem, por exemplo, não é a estrutura do inconsciente, por exemplo, né? Assim, não é, não tem recalque, não tem negação, mas em que medida também estaria presente nessas IAs esse tipo de registro, né? O real ou o imaginário, porque assim, e é muito interessante quando você coloca a topologia do significante, porque dá essa ideia de uma expressão simbólica também, né? Ainda que me pareça assim, quando você fala, inclusive, que as IAs vão pelo o mecanismo de probabilidade ou combinatório, né? Que se faz aí, é, vem nessa questão do negativo também, como que elas vão pela enunciação, né? Para além do enunciado que está sendo registrado. Então, assim, o que com essa questão? Será que aí é o quê? O real ali? É o real da estrutura, é o real que foge à estrutura, é imaginário, e teria essa ausência de simbólico, e eu achei muito interessante a fala da Nádia, né, que ela, quando ela fala da gestão capitalista das IAs, por exemplo, né, que é justamente produzir esses sentidos fechados, né, quando a gente vai no chat, quando a gente quer, né, assim, esses modelos de IA, de terapia, por exemplo, é produzir sentidos fechados, né, e aí eu fiquei pensando, é uma perda da linguagem com a linguagem, né, mas em que medida também as IAs, elas vão ser expressão dessa. Eu não sei se é ausência de simbólico, gente, como é que a gente poderia nomear isso, né? Mas é, como é que vocês estão lendo isso, né, João? Se tem real nessas IAs, se elas têm imaginário, como é que é isso e não tem simbólico? Como é que a gente poderia pensar isso no registro, sabe? Porque eu achei muito interessante quando vocês
colocam isso, assim, né, que você citou o Bernardo também, né, estudando topologia, mas pensar isso com o registro mesmo, assim, e extrair, né, os efeitos disso, como é que está, vocês estão de pesquisa, onde vocês estão chegando, se puder falar um pouco mais, se faz sentido. Joia, Tatiane. Tem mais alguém, gente? Que eu estou anotando aqui, depois talvez eu volto para comentar. Eu queria fazer uma pergunta também, gente, se não tiver ninguém. É, eu também achei muito interessante, né, João? Obrigada aí por compartilhar. Eu fiquei pensando aqui numa questão. Você falou um pouco da corporeidade, né? Entra a noção do corpo, entra a noção da linguagem. E aí eu fiquei pensando também, como que a gente pode pensar a dimensão da verdade, né? Porque eu acho que aí é justamente o ponto que a IA peca, porque é muita verdadeira, né? Você até falou da cordialidade, assim, e eu até fiquei lembrando daquela, não sei se a gente, assim, antes, né, da referência, eu fiquei pensando na dimensão de pensar um pouco na verdade mentirosa da IA, né? Que é uma verdade que conta tanta verdade, acaba contando uma mentira. E eu fiquei pensando naquela série, não sei se vocês já viram O Problema dos Três Corpos, né? Que ela tem um ponto fundamental, assim, do clímax da série, que na hora que a máquina, né, vai dominando ali, na hora que conta uma ironia, né? Faz uma ironia ali, acho que é dos três porquinhos, que faz uma analogia aos três porquinhos, e o humano fala uma ironia com a máquina e aí desanda tudo, né? Porque aí a máquina não entende. Então, se ela descobre que aquilo foi uma mentira. E aí eu fiquei com essa dúvida, assim, né? Se a máquina, você está dizendo que ela vai se otimizando, se ela chega nesse ponto, né, de descobrir, assim, de conseguir identificar essa ironia, de conseguir identificar o que que é mentira, ou se ela só trabalha nesse ponto da verdade, né? Eu acho que, e esse ponto da verdade é fundamental, assim, que, daquela máxima, né? A gente pode contar várias mentiras contando só a verdade, né? Então, enfim, fake news, essas coisas todas. Então, fiquei pensando um pouco nessa dimensão da verdade, se você pudesse falar um pouquinho mais. Obrigada. Tem mais? Alguém? Alguém mais aí? Ainda não. Se você quiser Bom, comentar, João. eu vou começar com algumas coisas que você trouxe, Nádia. Você falou algum momento dessa expansão da IA. Eu lembrei de um professor, Pedro Domingos, ele diz assim que muita gente tem medo da IA se tornar super inteligente e dominar o mundo, né? Dos computadores se tornarem super inteligentes e dominarem o mundo. O problema é que eles são super estúpidos e já dominaram o mundo, né? Então, assim, a gente já é invadido pela tecnologia de tudo quanto é dimensão da nossa vida. E algumas tecnologias, alguns computadores são mais bobos, micro-ondas, outros são mais espertos, o GPT, mas todos eles são computadores, né? Essa coisa da dimensão da verdade que você trouxe, assim, que conversa também um pouco com o que a Tatiana disse, assim, a máquina não sabe o que é verdade nem o que é mentira. A máquina calcula probabilidades em cima de tokens, né? Esses tokens para ela não significam nada. Então, o discurso da máquina é uma grande distribuição de probabilidade sendo calculada ali, né? Tanto que tem dois autores, a gente pode botar a referência aqui no chat, vou pegar depois e colocar aqui, dois autores alemães, o Heimann e o Hübner. Eles têm um texto, 2023, se eu não estou enganado, em que eles vão tentar estudar os LLMs a partir de uma perspectiva da filosofia continental, e eles argumentam de que o funcionamento do LLM ele é uma psicose emulada ou simulada, porque tem essa ideia de metáfora e metonímia, tem essa capacidade linguística, mas é, é um discurso que gira em torno do vazio, né? Justamente por não ter essa interação com o mundo. Então, assim, não tem conhecimento, ou seja, a máquina não sabe e ela não sabe que não sabe, né?
Então, é um discurso incapaz de lidar com essa própria indeterminação. E eles vão dizer que isso tem a ver com a psicose. Ao mesmo tempo, pacientes psicóticos, eles tendem, assim, olhando para a psicose do ponto de vista simbólico, né, é muito comum a geração espontânea de neologismos, por exemplo, né, de formar palavras e tal. Isso a máquina não faz. Né? De novo, também, talvez por causa daquela questão da falta da pulsão, da falta desse real do sexo e da morte que a Nádia comentou que o Freud traz, né, que é recalcado. Tudo isso que não tem na máquina faz com que não seja, faz com que a linguagem dela se distancie da nossa, digamos assim, né? Sobre o real da máquina, Tatiana pontuou, talvez não tenha ficado muito claro mesmo, nem para mim, assim, mas uma coisa que é importante diferenciar é o seguinte: quando a gente traz essa analogia do real do contínuo com a ordem do real, né? Isso é um insight que a gente teve a partir dessa topologia do espaço contínuo, mas a gente não quer dizer que tenha o real da máquina, tá? O que a gente está querendo dizer é o seguinte: o mecanismo de interação do simbólico com o real, conforme a gente encontra em Lacan, ele é análogo ou isomorfo, não sei, a gente teria que pensar isso, mas ele é, vamos dizer que ele é isomorfo ao mecanismo dos significantes inscritos no espaço contínuo, tá? Então, assim, é uma analogia ou um isomorfismo, mas a gente não quer dizer que tem essa dimensão do real na máquina. A máquina, igual eu falei, ela não sabe que não sabe, ela está surfando ali em distribuições de probabilidade, o que gera essa ilusão de conhecimento, né? Essa coisa, acho que foi a Nádia que comentou também, essa máquina toda, né? Essa promessa de uma máquina toda, que é um curso vendido aí, capitalista pra caramba também, como a Nádia disse, de tentar suturar ou esconder, né, a não relação sexual. E a gente cai nisso fácil por causa dessa capacidade linguística da máquina, por causa de outras capacidades da máquina. Mas a gente não quer dizer que tenha um real da máquina. Isso foi uma analogia que a gente tentou traçar. Em algum momento a gente falou de um medo da perda da linguagem, né? Quer dizer, eu me lembrei. Em que contexto que isso foi dito? Foi a Nádia? Foi você que trouxe, Nádia, da perda da linguagem? Eu Uhum. anotei aqui. Pensando De essa que a essa... linguagem com essa função, né? Da impossibilidade que é inerente à estrutura da linguagem. Sim, sim. Eu acho que essa conexão cada vez mais íntima que a gente tem com máquinas e com máquinas fingindo que falam por aí, né? Acho que isso tem muito a ver, sim, com uma profusão de informação. Até tem o livro do Churran, A Crise da Narrativa, acho que tem a ver com isso, com essa perda da linguagem, no sentido de uma perda da capacidade narrativa da linguagem, em prol de uma linguagem que é informativa e superficial e rápida, né? Que tem que dar lugar ao novo o tempo todo, e que tem a ver com algo que a Tatiana trouxe também, aí já estou assim, derivando aqui um pouco, mas uma possível hipertrofia do imaginário e atrofia do simbólico, né? Quer dizer, essa perda da linguagem, ela desvincula demais o simbólico e dá muito lugar a um sentido, né? O digital, eu acho que ele é muito isso. Um sentido rápido, que se renova, etc. Talvez, não sei, algo a se investigar. Sobre a topologia do significante, talvez vocês conheçam, mas foi uma tese de doutorado e virou um livro do Paulo Rona, que foi orientando do Dunker. Ele tem um livro sobre a topologia do significante, em que ele trata justamente dessa tentativa de fazer uma análise matemática mais rigorosa do que seria uma topologia do significante, para tentar entender assim, o que é esse significante que pode se desmembrar, né? O significante como um conjunto, e, portanto, como uma coisa que tem coisas dentro, tem outros significantes dentro, e que tem vizinhanças com outros conjuntos, que, portanto, pode ser recombinado, desmembrado, colado, etc. É um livro bem interessante do Paulo Rona.
Acho que eu deixei de comentar alguma coisa, não sei. Não, Mas acho assim, que eu tenho mais perguntas, ou só perguntas, né? Acho que pouquíssimas respostas e muitas perguntas para essas questões todas que foram levantadas aí. eu fico pensando que são tantas diferenças, né, entre a linguagem da máquina e, por exemplo, a língua do inconsciente, né? Porque se a gente for pensar que a língua do inconsciente ela está aparelhada ao gozo, né? E aí uma diferença que para a gente é muito importante, tanto teórica quanto na clínica, na direção do tratamento, essa diferença, por exemplo, entre o significante e a letra, né? Que Lacan vai fazer essa diferenciação, ele vai trabalhar isso em vários textos, né? Leitura terra, etc. E a partir daí, né, ele vai trabalhar muito com essa diferença e como que essa diferença ela é importante na clínica. E quando a gente está pensando, então, por exemplo, uma terapia, né, através da máquina, de um robô, como que é algo absolutamente impossível, né, de ser pensado, né, porque se a gente for pensar, por exemplo, na experiência e analítica, né, nessas, nessa nessa cadeia significante, nessas contingências, vamos dizer assim, do significante, nessa relação que aparentemente é arbitrária, os efeitos de significado, né? Existe por trás disso um jogo suportado pela letra, né? E Lacan vai falar disso, assim, dessa letra como esse resto da operação de sentido, né? Que uma vez que produz o sentido, a letra cai, como esse resto, né? A letra como esse furo, e como que ela é importante na experiência analítica, né? A letra, tanto é esse resto que cai dessa produção de sentido, como ela também produz efeitos de sentido, né? E como que o analista precisa ficar atento a isso, né? A essa letra aí que cai como resto, né? Essa letra que tem relação com o real, que ele vai trabalhar muito, de uma forma muito bonita, né? No texto Leitura Terra, a letra como esse recipiente para o gozo, né? A letra como isso que se dá a ler, há que se interpretar, né? Então, eu acho que essa dimensão da linguagem, dessa relação da língua do inconsciente aparelhada ao gozo, é uma questão que marca aí uma diferença fundamental, né? Com a questão da linguagem da máquina. Eu posso fazer um comentário? Claro, Obviamente. bem-vindo, Bernardo. Ei, obrigado. Ei, Nádia. Ei, João e pessoal. É, Bem, o João me convidou para escutá-lo e foi bom, assim, porque às vezes escutando de novo, assim, algumas questões que a gente está trabalhando, sempre, às vezes escuto de uma outra forma, né? E foi bom também escutar os comentários de vocês. E isso que você falou agora, Nádia, eu estava juntando algumas peças na cabeça, assim, para comentar, que eu acho que tem todas essas elaborações assim que a gente tem feito sobre a IA, sobre o que a gente tem percebido da IA, eu acho que tem compromissos cognitivistas muito fortes, que às vezes impedem da gente ver ou da gente fazer paralelo justamente nisso, assim, sobre o que é a dimensão do gozo e do pulsional, assim, na linguagem para a gente. Porque, assim, essas máquinas são muito baseadas em tarefas, né, assim, orientadas para resolver problemas, né, final das contas, responder a determinadas demandas que são humanas, né? Então, assim, é muito para responder a demandas, né? Enquanto a dimensão do gozo, a dimensão da frustração, né? É a dimensão muito mais da frustração de demandas, né? É uma dimensão que, assim, eu acho que as máquinas que a gente tem estudado, né, assim, faz parte de compromissos cognitivistas, porque ela é tomada, ela é fruto de uma demanda humana, né, assim, de transformar a máquina em um instrumento comunicativo de transmissão de informação bem semântica e pragmática, né? Então tem uma função assim, bastante utilitarista, né? Enquanto a dimensão do gozo e do pulsional, né, não é nada utilitarista, não é nada assim instrumentalizável, né? Então me parece que a máquina não consegue fazer ato falho, não consegue fazer xiste, justamente porque não tem essa dimensão, né, não utilitarista que é a pulsão, né? De se tentar se satisfazer por si só, né?
Então, me parece que a falta de falha, né, das máquinas que sempre tentam responder, né, está justamente a nossa ânsia assim, de fazer alguma coisa que responda sempre. Né? Assim, parece que é isso que impede de fazer um paralelo, né, de equivalência assim, total entre linguagem humana e linguagem de máquina. Porque falta à máquina justamente essa dimensão assim de talvez abandonar um pouco o compromisso cognitivista para pensar uma linguagem, né, não orientada para transmitir informação e para servir para comunicação, né? Porque a comunicação porque o ato falho, né, esse xixi, etc., tudo a dimensão do gozo, né, assim, é uma comunicação que não deu certo, né? Então me parece que tem algo aí do compromisso cognitivista dessas máquinas que é insuficiente ainda para falar da linguagem humana. E aí existe, né, outro paradigma, que aí é um paradigma que um autor tem desenvolvido, assim, muito a partir de neuropsicanálise e não de uma perspectiva cognitivista, né? Para pensar não mais a IA a partir de um modelo de córtex pré-frontal, né? Mas subcortical. Mas isso é uma coisa que eu estou começando junto com o João assim a ver e é essa questão que eu tenho atualmente assim. É, Se é possível pensar, né, num modelo de máquina de processamento de linguagem natural que não caminhe, não esteja alinhado com esse compromisso cognitivista da linguagem ser baseada na comunicação, né? Ter essa meta de comunicar algo, né, diretamente, ser instrumental, né? Que a linguagem humana não é exatamente instrumental. Né? Hum. Eu fiquei pensando nisso, né, quando Me vocês estavam fala aí falando do assim. seu percurso, Bernardo. Se apresenta aí. Tá bem. Apresento. Eu Minhas pesquisas assim, têm temáticas diferentes. É, eu me interesso muito pelas questões de ciência em relação à psicanálise, filosofia e atualmente IA. E aí, assim, durante o doutorado, eu foquei principalmente na conversa que o Lacan teve com a cibernética para pensar a compulsão e repetição. Mas E aí a você cibernética, fez doutorado aonde? eu sou psicólogo, né? Eu sou psicanalista, fiz um mestrado em ciência da religião, pesquisando ciência e religião no Lacan e depois fiz doutorado, né, na UFMG com o Gilson. Ah, com o Gils. Eu Eu tô entrei, tentando eu entrei lembrar com o Oswaldo, de onde que eu te é, conheço. eu entrei com o Oswaldo e aí depois fui transferido para o Gilson. E Ah, aí minha pesquisa teve duas partes, né, que é uma conversa com a cibernética através do Lacan e uma conversa com uma filosofia especulativa contemporânea. E tá. aí o ponto, aí enfim, eu conheci o João por causa dessas conversas sobre cibernética e máquina, porque a cibernética é um momento imediatamente anterior ao surgimento da IA. E aí nessas conversas com o João sobre máquina, né, assim, a gente foi pensando, pô, como que a gente pode repensar algumas questões que o Lacan trabalhou com a cibernética, né, mas atualizar isso com os modelos de máquinas que temos atualmente. Então foi Uhum, assim que surgiu essa parceria, né? Por uhum, causa dos meus interesses de pesquisa sobre ciência e, nesse caso, máquina. E aí eu pesquisei principalmente a compulsão à repetição no Lacan e também a dimensão e como que a compulsão à repetição, que parece ser uma máquina combinatória necessária, né? Como que isso não é suficiente para pensar a dimensão, outra dimensão de sujeito, como, né, como aparece a contingência. Né? uhum, ok. Mas aí a parceria com o João vem muito nesse sentido, assim, de tentar atualizar esse debate que em determinado momento, né, o Lacan teve, mas agora com as máquinas atuais. Tem sido uma Uhum, parceria muito profícua. uhum, sim. Obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário ou pergunta? Marina? Gente, boa tarde. Boa Obrigada, João. tarde. Um pouco complementando assim a fala da Nádia, eu fiquei me perguntando se as máquinas podem fazer poesia. Assim, se você digita hoje lá pra IA, faça um poema para minha amiga fulana, ela faz um poeminha lá.
Mas não sei se é exatamente isso, assim, um conceito que aproxima para nós psicanalistas, que tem a ver com essa dimensão da letra que cai e que de alguma forma aparece nas sessões de análise. Enfim, isso também uma pergunta aí para o Bernardo também, isso é algo para a gente, uma provocação mesmo, porque acho que tem toda a experiência que eu tive, assim, com a inteligência artificial, sempre tem algo, assim, que não consegue alcançar essa dimensão. Um pouco por aí. Obrigada. O Bernardo disse da inutilidade, né, ou de uma linguagem que não se presta a um fim. O Manuel de Barros fala que a linguagem é um inutensílio, né? Isso falta ao GPT. E assim, o GPT faz poema? Faz, de uma mediocridade absoluta, né? É brega, é cafona, ele sabe rimar, mas é feio, assim, não é? Então, assim, depende do que você chama de poesia. Ele faz. Ele sabe, ele tem uma noção interna do que é o gênero poesia, talvez, né? Talvez o Tony Sardinha discorde de mim, inclusive. É, ele é bem enfático, assim, de que a máquina não faz poema, a máquina não faz conto, não faz romance. Mas ela tem alguma noção, a partir do treinamento, do que é a diferença entre esses gêneros, e ela vai tentar imitar aquilo que ela acha que é, né? Mas, igual eu falei, profundamente medíocre. Então, assim, ela não tem essa capacidade poética de fato, vamos dizer assim, né? Eu estou entrando em águas perigosas aqui, principalmente se tiver alguém da literatura, mas de fazer uma poesia que mereça esse nome, eu acho que ela não tem essa capacidade, não sei se terá, justamente por causa de todas as questões que a gente está pontuando aqui, né? Assim, de fazer algo que o Manuel de Barros fez, que a Ana Martins Marques faz, eu não acho que seja, que isso consiga sair de uma máquina. Ela vai ter sempre primeiro, essa limitação superficial, uma visão estatística da linguagem. Então, o que correlaciona os tokens é uma correlação estatística, não uma correlação de sentido, né? Para que ela seja capaz de extrapolar esse sentido, de fazer algo novo com isso. Então, acho improvável, assim. E é isso, e não é um ser com vivência, né? Então, ela faz poesia, entre aspas, nesse sentido que ela é capaz de rimar, por exemplo, que é bem impressionante, se a gente parar para pensar, assim, agora levantando um pouco mais a bola do GPT, porque se você parar para pensar, ele é treinado só com texto, né? Então, ele processa bilhares de textos escritos. De onde vem a capacidade de rimar, e de rimar mesmo palavras que não têm a mesma desinência, se ele nunca escutou? Isso não é trivial. Isso é razoavelmente impressionante. Assim, isso emerge do treinamento, essa noção de fonética que ele tem, né? É uma propriedade emergente que é razoavelmente impressionante. A gente tem que dar o braço a torcer. Agora, se essa rima vai ser bonita, enfim, se vai te comunicar alguma coisa, é outra história, né? Ele tem essa noção, mas ele não tem capacidades literárias, não. Eu acho assim, João, que eu fiz essa pergunta porque eu estou terminando o mestrado, e meu mestrado é sobre o Tinder. Eu faço uma discussão sobre o Tinder. E o Lacan tem uma frase que ele fala, né, assim, que diante do destino fatal, o que a gente pode fazer é uma espécie de poesia, algo assim, estou falando da minha cabeça, assim, sem conseguir citar diretamente. E, e no final da dissertação, assim mesmo, na conclusão, eu faço uma discussão porque os aplicativos de relacionamento estão tendo uma queda aí do número de downloads. E aí tem duas saídas, assim, que têm se apresentado socialmente, assim. Uma é as pessoas inventarem outras formas de lidar com a inexistência da relação sexual. Então, teve recentemente um fenômeno que as pessoas iam para o supermercado, nos supermercados na Espanha, aí elas viravam um abacaxi de cabeça para baixo, andavam com o carrinho de tal forma para mostrar que estavam disponíveis, então elas iam fazer esses encontros nos supermercados. Mas tem um outro lado que é oferecer a inteligência artificial para mediar esses encontros e aí as possíveis relações amorosas, assim. Então, eu fico instigada, assim, com essa dimensão do amor desse ponto, assim, a poesia talvez aproximando do amor nesse sentido. É por isso que eu fiz essa pergunta um pouco para contextualizar. É.
Outra questão que eu fico também, o uso da inteligência artificial aí na criação artística, né, gente? Porque muitos artistas estão desempregados, assim, pessoas que trabalhavam com arte digital, por exemplo, né? E que agora o trabalho delas, que era um trabalho às vezes de muito esforço, exigia muita criatividade, ele é substituído por IA, né? Então, e aí alguns artistas também têm usado a IA como um apoio para a sua criação. E aí eu fico pensando nessa autoria aí, a dimensão da autoria, né? Que a identidade do autor fica diluída, né? Nessa criação aí, nessa interação entre humano e máquina, né? E a gente vai ter que lidar com isso daqui para frente. E eu fico pensando na poesia, na criação literária, né? Criação artística de uma maneira geral, assim, cada vez mais esse apagamento dessas fronteiras entre humano e máquina, entre o que é eminentemente humano e o que é produzido pela inteligência artificial, né? A minha orientadora de mestrado, ela dizia que, na opinião dela, tinha que começar a ter marca d'água, ou então os modelos tinham que começar a vir com bula, igual de remédio, sabe? Você só usa o modelo se você lê a bula primeiro. Mas eu acho que isso vai ser cada vez mais difícil de É. controlar, porque está cada vez mais difundido, né? Assim, a gente tem a sorte de, por enquanto, se as poesias do GPT são medíocres, as imagens também, por enquanto, ainda são, né? Uhum. Pelo menos a imensa maioria. Quando a gente vê uma imagem de IA, a forma da luz, o contorno, o traço é muito típico, né? Mas a tendência é isso se deixar de ser assim também. Já aconteceu comigo mesmo, de eu ver o vídeo assim, de um jogador de futebol dando uma entrevista, falando uma atrocidade, e só depois eu percebi que aquilo era um deepfake. Então, assim, por enquanto, a população geral mesmo ainda tem pouco acesso a esses modelos excelentes, capazes de fazer coisas de fato impossíveis da gente distinguir, né? Só que a gente sabe que a gente tem tecnologia para fazer modelos com essa capacidade. Então, assim, e aí, né? O que vai acontecer? Essa coisa de deepfake mesmo tem um poder catastrófico impressionante, né? Porque basta uma foto e uma amostra da voz da pessoa, nem precisa ser muito, para você fazer aquela pessoa dizer o que você quiser. E de maneira que vai evoluir para ser cada vez mais difícil de distinguir de um vídeo real, né? Então, assim, a ideia da bula, isso foi 5 anos atrás que ela falou isso. Nem tinha GPT ainda nesse nível, assim. Eu achei o máximo a ideia da bula na época. Hoje eu já acho um pouco ingênuo. Hoje eu acho que o buraco é mais fundo, assim. É. Bom, gente, tem mais alguma pergunta que seria a última? Pergunta ou comentário, né? Então, a Na verdade, eu gente. tenho uma pergunta, Nádia, bem rápida. João, Aham. vocês estão escrevendo sobre isso? Como é que vocês estão, assim, de publicação, né? Podia sair um artiguinho para nós aí. Tem Podia, debates tão Cristiane. bons pra gente, né? Podia Já? mesmo. Concordo. A Podia. gente está trabalhando. Em breve eu espero que tenha novidade. Eles estão trabalhando. E, João, eu queria pedir também referências de algumas coisas que você foi citando, se puder deixar para gente, por favor. Sim. É, eu mandei para a Nádia um PDF. Você chegou a compartilhar com o grupo, Nádia? Aquele que é resumido, sim, porque o outro você falou É, que era parte do artigo, né? eu trouxe trechos, mas aquele resumido, Ah, se eu não me engano, ele tem uma seção de referência com vários trabalhos que são assim, provavelmente os principais que eu usei aqui hoje e que eu tenho usado também. Deixa eu conferir. Tem esses autores alemães que fazem esse paralelo dos LLMs com a psicose, por exemplo, ele está lá nas referências. Esse livro do Darman, de topologia lacaniana, é bem matemático para quem se interessar.
Tem um outro artigo também de uma psicanalista que tenta traçar esse paralelo entre o modelo de linguagem inconsciente. Tem coisas ali. Eu posso fazer uma lista mais completa e encaminhar para a Nádia ou para a Tatiane depois. Uhum. Você pode me passar que eu passo para tu. Tá, eu vou fazer uma listinha mais completa e eu passo para vocês Tá, de joia. artigos principais assim, que tem tratado desse tema. Tem até bastante gente. Na Europa e nos Estados Unidos tem bastante gente que tem se debruçado sobre a IA. Uhum. Então, gente, olha, vamos encerrar, né? Já estamos no horário. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, viu, João? Foi muito bom. Espero que a gente continue esses diálogos, viu? Eu agradeço. Tenho novas oportunidades aí, outras oportunidades de encontro, de parceria, de conversa, né? Você Ótimo. será sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado também, Bernardo, né, que está aqui e também trouxe contribuições. E agradeço a presença de todos, né, nesse período aí que alguns já estão de férias, mas quiseram participar. E então, obrigada a todos e boas férias para quem já tiver de férias, para quem não tiver, bom trabalho, mas que descanse pelo menos em fevereiro, né, gente? Eu vou descansar, pretendo descansar. Então, tchau para todo mundo. Vou tirar uma foto aí, Maria. Vamos registrar? Um Ou, minutinho. ou Cíntia, quem Só quiser. mudar aqui. Quem puder abrir a câmera é a hora, gente. Vou tirar uma agora. Nádia, é, se você quiser encerrando a Bom, então tchau para todo mundo. Muito obrigada, viu, gente?